Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Data Science e Humanidades Digitais. Tá? Vim aqui falar para vocês hoje sobre a etapa de exploração de dados. Tá? Nossa principal motivação, tá, é explorar, interpretar os dados e ao mesmo tempo visualizá-los, tá, de forma a nos facilitar o entendimento dos dados. Tá? E outra opção que a gente tem é a predição. Quando a gente entende melhor os dados, a gente pode tratá-los, modificá-los de forma que a gente depois trabalhe para um modelo preditivo. Tá? E o que vocês estão vendo aí são algumas formas de análises que a gente pode fazer, tá? E explorar os dados. Tá? Então, continuando aqui com o nosso conjunto de etapas, saímos do problema, fomos para a etapa de dados, fizemos a aquisição, a limpeza e agora estamos na parte exploratória. Tá? Então, nossa agenda é essa: por que explorar, tá? Quais são os tipos de dados que a gente deve considerar, dependendo do tipo de dado, o tratamento é diferente, tá? Veremos depois elementos básicos para a interpretação dos dados, tá? Em resumo, uma síntese da estatística descritiva, tá? Em poucos minutos. Para um próximo vídeo, vou falar um pouco sobre os elementos avançados, tá? Em que uma representação mais complexa é utilizada com uma projeção no espaço, queremos achar relações, tá? Então, eu resolvi separar para um outro vídeo. Tá? Então, assim, primeiramente, por que explorar? Tá? Eu separei aqui em 4 partes. Tá? Por exemplo, quando a gente quer analisar proporções, tá? Ordens de grandeza entre os valores. Outra questão é similaridade, queremos analisar, por exemplo, relação entre variáveis, por exemplo, peso e altura, ou queremos identificar anomalias, por exemplo, um dado espúrio. Tá? Por exemplo, estamos trabalhando com um exame de sangue, dados de exame de sangue, temos uma variável lá de plaquetas e existe ali um indivíduo com uma taxa elevada de plaquetas, queremos identificar o porquê disso, ou usar isso a nosso benefício para um modelo preditivo, ou de repente isso atrapalha para o nosso modelo preditivo, devemos desconsiderar esse indivíduo. Tá? E também encontrar padrões nos dados. Tá? Então, eu separei aqui basicamente 3 tipos de dados, tá? Encontrados no livro do RAM, de mineração de dados. Tá? Então, eu coloquei aqui um conjunto de dados artificial, 2 conjuntos de dados artificiais, tá? E separei aqui por cores para a gente. Tá? Vocês vão ver que eu separei income, que é a renda, né? Income, e depois income 2. Tá? Vocês vão ver aqui que a cor contínuo está associada a income 2 e idade. Tá? Porque geralmente o dado contínuo, a gente pode fazer uma associação direta a algo que você possa processar uma média. Tá? Eu posso ter uma média. Tá? Então, se eu pego os dados de renda e consigo retirar uma média, tá? Então é um dado contínuo. Tá? A mesma coisa com idade. Tá? E também existe a relação de ordem no dado contínuo. Tá? Outro tipo de dado é o dado ordinal, tá? Em que a média não faz sentido ser definida. Por exemplo, eu vou estar dando aqui o dado de income, tá? Ou seja, o indivíduo ganha menos de 50 mil ou mais de 50 mil. Tá? Eu não consigo tirar uma média entre esses valores, tá? Mas eu sei que existe uma ordem parcial entre eles, tá? Então, por isso que é ordinal. Tá? O dado seguinte é o nominal. O nominal não existe ordem, eu não consigo tirar uma média, tá? E não existe ordem. Tá? E eu consigo nomeá-los, tá? Que nem o ordinal, eu consigo nomeá-los, mas não existe ordem. Tá? No conjunto de dados embaixo, vocês estão vendo aí outros exemplos de dados nominais. Tá? Geralmente estão associados a uma string, tá? Ou a um código. Né? Tá? Eu botei ali o texto, como é que fica? Tá? O texto é um tipo de dado não estruturado, mas que quando a gente for trabalhar com ele, ele vai acabar sendo um dado nominal, tá? Vai ser transformado para nominal. Tá? Isso é para você entender. Tá? Então vamos lá no nosso feijão com arroz, elementos básicos. Tá? Então,
vamos nos basear aqui na estatística descritiva para uma variável, tá? Então, vamos começar com contagem. O que a gente pode fazer para analisar essa variável? Vamos pegar aqui a variável emprego, tá? E a gente vê que a gente tem arte e design 2 vezes, business 2 vezes e healthcare 2 vezes. Então, a coisa mais simples a fazer é fazer uma contagem desses elementos, tá? E aí, colocar num gráfico, por exemplo. Tá? A forma de visualização, tá? Para o mesmo cálculo, existem várias formas de visualização. Tá? E eu dou alguns exemplos. Tá? Com gráfico de barras, eu posso trabalhar com gráfico de pizza, trabalhando com as proporções, ou nuvem de palavras. Tá? Todos esses vão me indicar tamanho entre eles, tá? Grandezas entre eles. Tá? Com isso aí eu posso trabalhar tanto com nominal quanto com ordinal. Com o contínuo não faz sentido, tá? Não faz sentido eu contabilizar números que são reais, tá? Por exemplo, eu teria muitas barras, tá? Ou minha pizza ficaria muito fatiada, tá? Aqui eu estou dando um exemplo com a mesma contagem, tá? Um gráfico de pizza. E aí a gente está vendo que a gente mudou um pouco o número, a gente não está botando número absoluto, estou botando aí a proporção percentual. Você pode trabalhar também com isso, tá? Funciona muito bem. Uma outra forma de visualizar, para a mesma variável, com a mesma contagem, tá? É a nuvem de palavras, que define o tamanho da sua fonte, define a sua quantidade, tá? Quantas vezes ocorreu. Vocês estão vendo aqui o tamanho das palavras é igual, tá? Bom, agora quando a gente vai para par, quando a gente tem um dado contínuo, aí já é um pouco diferente. A gente tem que separar em intervalos, para aí sim produzir as barras, para a gente visualizar como anteriormente, né? Então a gente vai trabalhar com frequências em intervalos, a gente chama isso de histograma, tá? E também é o gráfico de barras, tá? E agora a gente pode trabalhar tanto com contínuo quanto com o ordinal, tá? Já com o nominal não faz sentido, tá? Porque agora a gente está trabalhando com intervalos, existe um sentido ali de ordem, tá? Então tá aí o histograma, e é isso que a gente pode, com o histograma, é que a gente começa a trabalhar com o que a gente chama de distribuição dos dados. A gente começa a ver uma curva nos dados, tá? Um formato deles, tá? Bom, mais um pouco de estatística, tá? Descritiva. Vamos trabalhar agora com medida de tendência, tá? Em suma, média, moda e mediana, tá? Medidas de variabilidade, tá? Variância de desvio padrão e demais, mínimo e máximo, só que já é claro, né? Bom, a primeira, separei aqui do menos conhecido, né? É a mediana, tá? Que foi desenvolvida ali, o seu primeiro achado foi no século XIII, em Talmud, tá? Que são livros judaicos, né? Sagrados judaicos, e depois numa obra do Edward Wright, tá? E cujo objetivo era descobrir o valor mais certo de acordo com observações de navegação, tá? Então, assim, a ideia é que dentro de uma distribuição, por exemplo, do seu histograma, tá? Eu quero achar um valor que esteja no meio ali, tá? Esse valor no meio, ele tem 50% dos dados acima dele e 50% dos dados abaixo dele, tá? Ele funciona muito bem para quando a gente tem distribuições distorcidas. Nessa forma aí, por exemplo, de uma cauda, tá? Que não é uma distribuição chamada de normal, uma curva de sino, tá? E ela é muito boa porque ela não distorce tanto quanto a média para esses valores extremos, tá? Essa distribuição caudal, ela tem valores extremos, tá? Quando a gente trabalha com uma média, a padrão utilizada, a soma dos valores dividido pelo total de valores, a média é muito distorcida, não reflete a realidade, tá? A aplicação dela para dados contínuos e ordinais, tá? Aí o cálculo, tá? Então, assim, a mediana, tá? A gente ordena nossos dados, tá? E vai dividir 50% para um lado, para o outro, o do meio é o que a gente quer. Se for um número par, a gente tira a média dos valores do número par, tá? Outra
medida boa de tendência é a moda, tá? Usada para dados ordinais e nominais, foi inventada por Carl Pearson em 1895. Aliás, Pearson inventou grande parte do que a gente está trabalhando, tá? Que a ideia é tentar achar o termo mais frequente. Lembre-se de moda mesmo, o mais comum, o que está sendo usado, qual é o mais comum, foi inspirado nisso, tá? Botei um exemplo aí de um conjunto, uma sequência de valores. Eu quero saber o mais frequente, tá? 1, 2, 3, 3, 5. E 3 é o mais frequente, é a moda, tá? Se a gente for fazer um comparativo, tá? Entenda essas curvas como a distribuição dos dados, tá? Coloquei duas curvas aí, uma azul, uma linha azul escura, outra com uma azul pontilhada, tá? Vocês estão vendo aqui dois símbolos, um que é do desvio padrão, tá? Que é igual a 0,25, o outro é igual a 1, tá? Um valor menor é a da curva de sino, tá? A gente está vendo aqui as três medidas, moda, mediana e média. Eu não expliquei a média porque ela é muito já conhecida por todo mundo, tá? Simplesmente, como eu falei, consiste da soma dos valores dividido pelo total. Tá? E a gente vai ver o seguinte, que na curva de sino, a moda, mediana e média se encontram, praticamente se encontram. Quando a gente tem agora uma distribuição que não é normal, tá? A gente vê que há uma distância muito grande entre a média e a moda. Tá? E aí é que a média falha. Tá? E é interessante utilizar a moda. Tá? Tá? Uma outra análise importante que a gente deve fazer são as medidas de variabilidade, dispersão em torno da média. Né? Então, eu lembro sempre, quando eu penso em desvio padrão, a gente está pensando no mar, que ele está calmo num dia, suas ondas variam um pouco para cima e para baixo, e no outro dia o mar está agitado, suas ondas variam muito. Né? Então, como é que a gente quantifica isso? Tá? Para quantificar isso, usa-se o desvio padrão, tá? Utilizados para dados contínuos. Tá? Uma forma também muito usada de desvio padrão, tá? E variância também, que é associada a desvio padrão, tá? Em ações. Tá? Ações é no mercado acionário em si. Né? Aí eu botei um gráfico bem interessante do SP500, tá? Que são as 500 ações mais importantes do mercado acionário americano, e são os bonds, que são os tesouros americanos. Tá? São títulos da dívida pública, tá? Americana. Funciona como se fosse um tesouro direto daqui. Tá? Vocês estão vendo que se eu for perguntar para você qual é o que tem a maior variabilidade, qual que varia mais, a gente vai ver que o SP500 varia mais. Tá? E os bonds variam bem menos. Tá? Como é que se a gente for olhar a fórmula aqui, tá? Vocês estão vendo aqui que xi é o iésimo elemento da variável que a gente quer medir, tá? Esse mi é a média, tá? Então, o que a gente está fazendo aí? A gente está contabilizando as diferenças de cada valor com relação à média, tá? Com isso, a gente está tirando as médias das diferenças entre as médias, tá? Está tirando uma média entre as diferenças entre a média, tá? E com isso a gente tem o desvio padrão, depois tira uma raiz quadrada. Quando a gente não tira a raiz quadrada, é a variância. Uma próxima medida, agora da estatística descritiva bivariada, tá? Quando a gente quer comparar pares de variáveis. Tá? Bom, agora, imagina que no meu mercado eu queira trabalhar, eu quero saber quão similares são ouro, dois commodities, ouro e prata. Tá? E aí eu ploto o gráfico e vejo, olha, eles crescem juntos. Né? E eles descem juntos também. Tá? Então, a forma de você medir isso é chamada de correlação. Tá? Pearson, em 1880, inventou uma fórmula de correlação, tá? Que faz essa medida do crescimento junto e do decrescimento junto. Tá? O quanto elas crescem e decrescem. E o interessante dessa medida é que ela varia entre -1 até 1. 1 é que elas são perfeitamente iguais em seu crescimento, tá? E decrescimento. -1 é o invertido. É quando, por exemplo, o ouro sobe, a prata desceria.
Quando o ouro desce, a prata subiria. Não é o caso. Aí eles têm uma correlação muito alta positiva, tá? Se a gente for analisar a fórmula aí, tá? Olhar lá no termo lá do final, da direita, o que a gente está analisando é o quanto elas têm de covariabilidade, tá? Ou seja, o quanto cada uma se distancia de sua própria média com relação ao produto de suas variabilidades, tá? Então, se elas se distanciam bem das suas médias, com relação às suas variabilidades, elas estão muito relacionadas, tá? Como é que a gente avalia isso se a gente tem um conjunto de variáveis? Tá? A gente pode criar uma que é chamada de matriz de correlação, tá? A gente a gente vai achar a similaridade de todos os pares das variáveis que a gente quer trabalhar. Então, coloquei aqui ouro, prata, gás natural, alumínio. Tá? E se a gente fizer uma análise, por exemplo, tá? Aqui como verde, estou indicando, indo para o verde escuro, indica uma correlação alta positiva, indo para o azul forte, uma correlação alta negativa. Ao contrário, quando uma cresce, outra decresce. Tá? Quando está ali no meio, está próximo de zero, é que não existe relação nenhuma entre as variáveis. Então, por exemplo, se a gente olha aqui, vamos pegar ouro de novo, né? Ouro e prata. Quando a gente pega ouro e prata, é 0,91, é quase 1. Então, estão muito relacionadas. Estou na dúvida se eu compro ouro ou prata. Estão muito correlacionadas, pode comprar prata. Tá? A prata está mais barata, eu compro prata. Tá? Agora, será que existe uma relação entre gás natural e Brent, o barril Brent? Pô, 0,13. Praticamente não existe relação. Tá? Existe uma relação entre cobre e prata? Existe de menos 0,5, uma relação inversa. Tá? Então, quando um está caindo, o outro está subindo. Tá? Você pode pensar assim, olha, eu quero me proteger, eu quero investir nos dois. Né? Eu quero ter uma estabilidade. Né? Quando um está caindo, eu tenho outro que está me protegendo. Então, eu invisto nos dois, zinco e prata, por exemplo. Tá? Pensando no investimento. Agora, pensando por exemplo, imagina que você tem dados de exames de sangue e você quer achar variáveis, por exemplo, correlação entre plaquetas e leucócitos, por exemplo. Tá? E as várias variáveis que você tem, você consegue graficamente ter essa relação e isso pode te ajudar no seu problema posterior. Tá? Bom, resumo é o que fazer com tudo isso. Tá? Então, eu botei aqui algumas perguntas que a gente pode fazer para nos ajudar, tá? A trabalhar com os dados. Tá? Então, assim, qual é a relação entre uma variável e outra? Eu posso descartar algumas? Às vezes as variáveis são muito parecidas. Por que eu tenho que trabalhar com as duas? Se eu for jogar para o modelo preditivo, eu posso tirar uma. Sabe-se que muitas variáveis correlacionadas, para você construir um modelo preditivo, elas acabam atrapalhando. Tá? Então, não é interessante. No entanto, se você acha uma relação nova entre duas variáveis que ninguém sabia, isso também é muito interessante, tá? Pode ser um novo achado, tá? E tem a questão também, será que uma variável correlacionada com outra, ela pode me ajudar a prever o comportamento de outra? Tá? Sobre outliers, tá? O outlier, ele também pode ser um achado, né? Existe um indivíduo com aquele padrão, tá? É uma observação diferente. O que está acontecendo? Aí você bota uma lupa e vê o que está acontecendo ali. Tá? Uma pergunta que você pode fazer também, se eu quero construir um modelo preditivo que usa esses dados, esses outliers podem me atrapalhar? Se sim, devo removê-los. Tá? Tendências, posso analisar tendência. Qual é a tendência dos dados dessas variáveis individuais? Tá? O que é mais comum para essas variáveis? Tá? Faz sentido essas tendências? Esses dados estão ok também? Eu posso voltar lá para a etapa anterior. Né? Tá? E outras questões, eu quero analisar proporções entre variáveis, variabilidade. Tá? Vai depender do seu problema. Tá? Deixo aqui para vocês, tá? Uma lista, por exemplo, ferramentas online. Para estatística descritiva, se você quiser calcular, você pode jogar os dados nesses sites, você consegue ter algumas estatísticas descritivas. Tá?
você pode usar o Python mais o Pandas, tá? Que é o que eu recomendo mais, tem mais flexibilidade, tá? Mais liberdade. E aí tem um livro gratuito, tá? E também, se você quer se aprofundar mais na estatística, que eu acho que super vale a pena, tá? Eu recomendo esse livro Estatística Aplicada à Probabilidade para Engenheiros, porque ele é uma estatística mais aplicada mesmo, tá? Para quem quer aplicar a coisa e não se importa, o objetivo, o foco não é desenvolver algo novo na estatística, tá? E nem pensar muito na teoria da estatística, e sim aplicá-la, tá? Muito obrigado e no próximo vídeo a gente vai para formas de projeção dos dados, relações entre os dados no mundo projetado, tá? Então vamos ver como é que a gente acha relações latentes, subjacentes aos dados, tá? Muito obrigado.